O foguete da SpaceX atracou na Estação Espacial Internacional em órbita da Terra desde 2011. 2 russos e um norte-americano receberam os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken na Estação Espacial. Após quase uma década, a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, e a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, lançaram na tarde de ontem a cápsula Crew Dragon, que acoplada ao foguete Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy, seguiu rumo à ISS. A ancoragem foi realizada de forma autônoma pela sonda, embora os astronautas pudessem assumir os controles manualmente, caso necessário. A dupla deve permanecer na estação espacial por pelo menos um mês. Este voo marca a transição para o transporte comercial de tripulantes em suporte às operações da estação. Bom, pessoal, o que é que vocês acharam aí desse vídeo? Eu vou estar explicando para vocês mais sobre ele. É o seguinte, pessoal, a gente ainda vai continuar falando de Guerra Fria, tá? Porque é um assunto muito longo, é um assunto que envolve vários outros assuntos, tá? E que pode ter certeza no que eu vou falar. Todo ano cai algo relacionado à Guerra Fria no Enem, tá? Pode ser que caia alguma coisa não relacionada a essa bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, pode cair alguma coisa referente a todos esses contextos aqui, ó. Revolução Chinesa, Guerra das Coreias, ditadura militar no Brasil, divisão do Muro de Berlim, Revolução Chinesa, enfim, tem uma série de assuntos. Até porque, pessoal, na minha opinião, como historiador, a Guerra Fria ela foi a maior guerra de todos os tempos. Tá? Por quê? Porque foi uma guerra entre dois países, Estados Unidos e União Soviética, porém, a gente sabe que é uma guerra que entrou em todos os países do mundo, pessoal. Em todos os continentes, essa guerra esteve presente, tá? Então, foi uma guerra incrível. Ela estava não presente com armas em todos os países, né? Só em alguns. Porém, na mentalidade do povo, na divisão, na bipolarização entre esquerda e direita, né? Entre socialismo e capitalismo. Então, essa guerra ideológica ela foi muito forte e até os dias de hoje ela está presente, pessoal. Tudo que a gente vive no cenário econômico, político, está relacionado a isso, né? A gente está vendo um forte crescimento hoje lá nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil também sobre a luta contra o racismo, né? A luta contra governos extremistas. Isso é um fruto também da Guerra Fria, pessoal. Essa ideia de lutar em prol da democracia, lutar contra governos extremistas, até a luta contra o racismo, é tudo englobado nessa guerra ideológica, certo? Entre esquerda e direita, tá bom, pessoal? Eu sei que não tem muita coisa a ver essa questão do racismo em si, porque o racismo é algo muito anterior à Guerra Fria, né? Mas está tudo envolvido, pessoal. Os governos que lutam contra outros governos, por trás de tudo isso, há uma questão política. Esses protestos nos Estados Unidos eu sei que tem uma forte influência do combate ao racismo, mas por trás de tudo isso, o que move esses protestos são os partidos políticos, são os ideais de esquerda e direita. Então, está tudo envolvido, pessoal, tá bom? Não pensem que essa questão do impeachment que a gente acabou de ter aí em 2014 foi algo que a sociedade quis, a sociedade postou. Não, foram ideologias, tá? Que tiraram o governo de esquerda do poder devido a esse conflito ideológico. Hoje a gente tem o Bolsonaro, uma figura executiva, um poder executivo no país, que está sofrendo terríveis ataques, né, da oposição. Mas por que isso? Porque o mundo, o Brasil inclusive, é bipolarizado, pessoal. E isso são frutos da Guerra Fria, né? Então, é por isso que eu digo que foi a maior guerra de todos os tempos, porque foi um conflito que, além de mexer em armas, mexeu com o psicológico, com a mentalidade das pessoas. Então, está presente nos dias de hoje. Pessoal, no finalzinho da aula, eu vou estar colocando aí um vídeo bem legal para vocês sobre o fator chave, né? Na verdade, o fator que determinou a Guerra Fria.
foi inclusive um dos principais feitos da Guerra Fria, foi o marco da Guerra Fria. Eu estou falando da divisão do Muro de Berlim, que um dia desses, pessoal, foi derrubado, não foi algo antigo. Eu coloquei até aqui, ó, 1989, então os pais de vocês viveram isso. Provavelmente seu pai, sua mãe aí acabou vendo essa notícia na televisão. Então vocês podem perguntar a ele, eu vou deixar a notícia real. Pedro Bial, o ex-apresentador lá do Big Brother, inclusive era repórter nesse período, um repórter do Jornal Nacional, se eu não me engano. E ele vai cobrir toda a matéria. E vocês chamem os pais de vocês nessa hora para ver se os pais de vocês lembram desse período, que foi algo muito recente. Então, a questão da queda do Muro de Berlim, a queda real do marco da Guerra Fria, foi algo muito recente, tá? Alguns anos depois eu acabei nascendo aqui, então observe que é algo muito recente, então é uma guerra que até os dias de hoje está presente, tá bom? Então, vê só, a gente na última aula falou sobre o início da Guerra Fria, né? A construção do Plano Marshall, que foi o plano criado pelos Estados Unidos para conseguir dinheiro e recursos para os outros países não virarem socialistas, né? A doutrina Truman. E do outro lado, você tem ali a questão do modelo soviético, né? da doutrina soviética em relação a não perder também os países socialistas, tá bom? Então, o que é que acontece aqui, pessoal? A questão da bipolarização do mundo em si, ela começa, de fato, nos anos 50, tá? O que é que vai acontecer nos anos 50? Os anos 50 vai ser marcado por várias guerras não ideológicas, na verdade também ideológicas, mas também guerras que os países pegaram em armas. E esses países que pegaram em armas foram financiados, todos eles, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Primeiro de tudo foi lá na China, aconteceu uma revolução na China, apoiada inclusive pela União Soviética, a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, que a gente vai obter detalhes sobre isso nas nossas aulas online, mas observem que já no início ali da década de 1950, em 1949 para 1950, aconteceu uma revolução comunista na China, tá, pessoal? E é algo presente até os dias de hoje, porque a China é um país comunista, tá? É um regime fechado, é um regime comunista. Inclusive, os dados que saem sobre o coronavírus de lá, não confiem, tá? Porque a gente não pode confiar em governos comunistas, porque eles escondem os dados, eles não têm uma imprensa livre, então é muito difícil a gente confiar nisso. Quando vocês veem na internet aquela romantização de Cuba, né? A gente vê lá, em Cuba não teve casos de coronavírus, em Cuba não tem pessoas analfabetas, a melhor medicina é a medicina cubana, mas como a gente vai saber disso? É um país fechado, não tem nem internet lá. Então, regimes comunistas, de fato, é um regime difícil de se viver nesse mundo globalizado, nesse mundo capitalista, né? Então a gente não pode ter 100% de confiança nesses países, tá, pessoal? E, vê só, falando sobre Cuba, Cuba também nos anos 50 viveu a sua revolução, com Fidel Castro e Che Guevara, esses nomes emblemáticos aí que vocês já ouviram falar. Esses caras, eles lutavam contra a ditadura do Fulgêncio Batista, que era o presidente cubano e que era muito aliado dos Estados Unidos, né? Inclusive, o estado de Las Vegas, ele foi criado, de fato, quando acontece a Revolução ali cubana. Na verdade, não o estado de Las Vegas, mas aquela construção dos cassinos de Las Vegas, né? Porque aqueles cassinos daquela cidade, que é a cidade dos jogos, eles eram quase todos lá em Cuba, tá, pessoal? Os donos dos cassinos viviam em Cuba. Cuba era como se fosse o quintal dos Estados Unidos, então havia essa questão de supremacia racial dos americanos ali na região cubana, e alguns cubanos, né, como Fidel Castro, era revoltado com esse sistema que acontecia ali no governo do Fulgêncio Batista, e esses caras decidiram se revoltar contra o governo, né, contra o governo cubano. De princípio, de início, eles não tinham nada a ver com o socialismo, mas depois a União Soviética compra essa briga e começam a apoiar, financiar realmente uma revolução ali, e logo em seguida vai se tornar uma revolução socialista. Então, observem, os Estados Unidos, que ficava próximo a Cuba, inclusive a cidade de Nova York, de Cuba você consegue ver
os fogos de artifício no Ano Novo. Então imaginam como é perto, né? Então os Estados Unidos ficou muito intrigado com essa questão de perder um país ali da América Central, um país tão próximo. E através dessa perca de Cuba, que logo em seguida os Estados Unidos vai criar a Operação Condor, que é o seguinte: os Estados Unidos vai financiar governos militares para alcançar o governo de cada país da América Latina. Então a gente vai observar que vai ter regimes militares em cada país da América Latina no geral. Vai ter a ditadura militar lá no Chile, vai ter ditadura militar lá na Argentina, no Peru, no Paraguai, no Brasil. Em 64 vai haver a ditadura militar no Brasil, né? Algo que é tão homenageado pelo nosso atual presidente, até porque ele é um militar. Ele homenageia muito essa questão do período que os militares passaram no poder, né? Inclusive tem até hoje uma bipolarização na questão do regime militar no Brasil. A maioria das pessoas acham que realmente houve ditadura, que foi um cenário sombrio no Brasil. Eu inclusive acho isso. E foi um período realmente que a gente deve apagar da história, período de guerras, de assassinatos, de tortura. Mas existe um outro grupo, né, que acredita que foi um período muito bom para o Brasil, um período onde se manteve a ordem, manteve o respeito, enfim. Até hoje essa questão da bipolarização, esse ideal da ditadura militar é algo conflito, que existe muito conflito no Brasil, principalmente no atual governo, né? Então vamos ver só, pessoal. Além de tudo isso que aconteceu, né, antes de falar sobre o Muro de Berlim, quero que vocês entendam a questão da corrida espacial, que aconteceu lá em 1955. Começou, na verdade, em 1955 e termina quando os Estados Unidos conseguem colocar um homem na Lua. Então, o que acontece? De primeira, a corrida espacial ela começou com a União Soviética no auge, né? A União Soviética conseguiu enviar algo para o espaço. Começou com animais indo lá para o espaço, com a cadelinha Laika, que vocês já ouviram falar. Eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Principalmente nas aulas online. Então, o que acontece? A União Soviética, quando Berlim foi dividida, né? A Alemanha, quando a capital da Alemanha foi dividida, os soviéticos eles pegaram todo o estudo que os nazistas estavam fazendo para ir ao espaço. Até porque quem ia colocar, de fato, o primeiro homem fora da Terra eram os nazistas. Eles já tinham esse projeto, né? Eles tinham engenheiros, eles tinham pessoas que já trabalhavam sobre isso. E os soviéticos eles pegam o local ali de Berlim Oriental, que era um local onde já existia esse estudo sobre isso. É por isso que os soviéticos eles têm um passo à frente dos Estados Unidos, né? Só que logo em seguida os Estados Unidos vai mandar realmente um homem ao espaço, depois de um astronauta soviético ter ido, e os Estados Unidos perdendo isso, acaba criando um projeto de ir com o homem e a Lua, e os Estados Unidos dão um passo à frente, né, nessa corrida espacial. Mas observem que a questão da corrida espacial ela traz efeitos positivos até os dias de hoje. Você vê aí no vídeo que eu coloquei no início da aula que até os dias de hoje acontece esse efeito da Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria trouxe esse lado bom para a humanidade, foi um lado de novas tecnologias, novos descobrimentos, enfim, uma série de coisas legais que aconteceram em relação a essa corrida espacial que até os dias de hoje está presente. Não uma disputa mais entre Estados Unidos e União Soviética, mas uma cooperação entre esses dois países, né? Depois do final da Guerra Fria, ali em 1991, acontece essa cooperação entre os dois países, porque é um gasto muito grande para se descobrir as coisas no espaço e tudo mais. Eu vou explicar para vocês direitinho na próxima aula todos os detalhes sobre isso, tá? Mas observem bem essa questão do Muro de Berlim, pessoal. A gente sabe que a Alemanha foi o país derrotado da Segunda Guerra Mundial e como pena para a Alemanha, como penalidade, os países europeus como Inglaterra, França e os Estados Unidos da América dividiram a Alemanha entre a Alemanha Ocidental, né, que ficou conhecida como a República Federal Alemã, e o lado oriental, que ficou conhecido como República Democrática Alemã, que foi dominada pelos soviéticos. Então a gente vê um bloco comunista do lado soviético
e um bloco capitalista, né, do lado americano. A gente sabe que o mundo socialista realmente era um difícil, né, onde havia o regime militar operando realmente ali, atrasos na economia, atrasos na saúde, toda aquela questão do atraso realmente da União Soviética, né? A União Soviética estava envolvida em vários conflitos e não tinha como se sustentar e sustentar os lugares onde ela tinha dominado. O que é que vai acontecer ali em Berlim? As pessoas do lado oriental começam a fazer uma migração para o Berlim Ocidental. As pessoas começam a ir para esse lado capitalista, até que a União Soviética proíbe essas pessoas de irem numa determinada noite. Eles vão lá e começam a construção de um muro que tem mais de 150 quilômetros, né? Ele cobre ali toda a Alemanha, ele divide ali a Alemanha. Então a gente vai ter essa divisão por vários anos, pessoal, de 1961, tá? Até 1989. Então eu vou deixar vocês assistindo esse vídeo aí, é um vídeo bem massa, bem legal, para vocês entenderem de fato como foi essa construção e a derrubada, como isso ficou marcado na história da Guerra Fria. Vou explicar os detalhes para vocês nas próximas aulas, mas assistam esse vídeo aí que é muito interessante, tá bom? Um grande beijo para vocês. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar. E naquele dia a coisa começou cedo, a movimentação começou cedo em Berlim. E nós embarcamos no dia. Nós saímos de Londres a caminho de Berlim no dia. E do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto para o ponto principal do muro, era imenso, mas já havia alguns pontos chaves. E nós fomos para a parte do muro de Berlim que passava pelo portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando, subindo, batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucada. Foi até o próprio Paulo que insistiu comigo, sobe lá no muro. O muro era alto, as pessoas precisavam me ajudar para subir no muro. E eu subi no muro, ele ficou mais à distância, com o microfone sem fio. E a gente conversava, eu falava para ele, ele fazia sinais. E nós estávamos gravando e as pessoas ali derrubando o muro. Derrubando termos, porque você era muito rígido, então as pessoas davam martelada e não acontecia nada. O muro, para ser derrubado mesmo, precisava de guindaste, o que na virada da madrugada eles usaram. Mas o clima todo ali era de euforia, não era nem de alegria, era um clima de euforia. Há uma certa tendência, um certo lugar comum, clichê de você ser um momento histórico, mas tem horas que é indiscutível que o momento é histórico. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar do outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. Eu acho que o marcante realmente aí foi esse espanto, até porque pegou muitas pessoas de surpresa. Hoje há estudos e há pesquisas que demonstram que houve um gigantesco mal-entendido do lado das autoridades comunistas. Não era para abrir naquele dia. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída. Um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. No caso da noite da queda do muro, foi que o Egon Krenz deu a ordem de que vamos permitir
vamos abrir o muro, vamos permitir que os alemães orientais atravessem para lá também. E o desmando era tal que mandaram a televisão oficial dar essa notícia, mas o redator ou se esqueceu, não disse quando. Falou, olha, o muro vai ser aberto para visitas, para que alemães orientais visitem Berlim Ocidental. Deu essa notícia no começo da noite, meia hora depois havia milhares e milhares de pessoas em todos os checkpoints, em todas as passagens para o outro lado do muro, e os policiais não tinham ordens para abrir, não sabiam o que fazer. E podia ser um banho de sangue a qualquer momento, porque era tiro para quem atravessasse. Aí o Egon Krenz se gabava de ter dado a ordem, não, vamos derramar o sangue, abram as portas. E foi assim que o muro caiu. E as pessoas atravessaram e o clima era esse, era todo mundo assim meio espantado. Mas pode? E a gente do lado de cá vendo aquelas pessoas chegando e sendo recebidas com flores, com beijos e tal. Estamos falando de Alemanha, hein? As emoções aflorarem não acontece todo dia. O Jornal Nacional volta a falar da Alemanha, onde 78 milhões de pessoas festejam a reunificação do país. Da porta de Brandemburgo, ao vivo, fala o repórter Pedro Bial. O horário lá era 00:30, aqui era 8:30, fim do jornal, me chamaram para entrar ao vivo. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. À meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas, mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado e que será um país amante da liberdade e da paz. O mundo todo espera que assim seja. Pedro Bial, de Berlim, a capital da Alemanha Unida, ao vivo para o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A gente fez, além da cobertura diária, nós fizemos um Globo Repórter. Nós achamos um personagem em Berlim Oriental que se preparava para atravessar. Numa rua residencial da Berlim comunista, com prédios ainda marcados pelos tiroteios da Segunda Guerra Mundial, fomos ao apartamento da família Kulling. Este é um dia importante para os Kullings. Vão atravessar o muro de Berlim para o lado ocidental. Também não em definitivo, ele queria ir ao outro lado. Então nós fomos juntos. Vão no próprio carro, um apertado Trabant, de fabricação local, que conseguiram comprar depois de muitos anos na fila de espera. Chegam à beira de um dos novos pontos de travessia do muro, onde as formalidades agora estão simplificadas. So, meine Frau, meine Tochter, und das ist ein Kollege vom brasilianischen Fernsehen, der möchte gerne mit uns rüber, wenn wir das vorzeigen. Da fachada branca e lavada do muro no setor comunista, os Kullings passam para o lado colorido e vibrante do muro no lado ocidental. É a primeira vez que eles saem em quase 30 anos. E 1 milhão dos números. Num fim de semana, 2,5 milhões de pessoas atravessaram para ver. Não era uma ida definitiva. No passado, você atravessava para fugir. Mas nesse dia, as pessoas, como sabiam que podiam voltar, atravessaram o muro, passaram o fim de semana passeando por Berlim, pela Berlim Ocidental, que é um exemplo de consumo ostensivo. E as pessoas andavam pela rua como que hipnotizadas, vendo aquele mundo ali que conheciam mais ou menos por transmissões de televisão. Mas era um mundo proibido para elas, então elas andavam pelas ruas assim,
catatônicas, olhando para as lojas de carros luxuosos, de artigos de luxo. No centro, a primeira parada é no banco. O governo alemão ocidental dá 100 marcos, cerca de 600 cruzados novos, a cada cidadão que chega da parte oriental. Daí para as compras na Kurfürstendamm, a principal avenida de comércio em Berlim Ocidental. Cláudia quer chocolate. Para a mãe dela, a tentação maior é café fresco, moído na hora. Curiosamente, 10 anos depois... Foi um trabalho muito interessante. Nós recuperamos uma família que o Cílio Bocaneira tinha acompanhado quando o Muro de Berlim caiu, em novembro de 1989. E localizamos essa família outra vez em Berlim Oriental. E acompanhamos essa família, então, todo esse tempo depois da queda do muro. A família ainda mora em Berlim Oriental. Mas a casa esburacada de 7 anos atrás está sendo reformada agora às custas do governo. Antes do muro cair, eles dirigiam um fedorento Trabant, trocado há pouco por um moderno Golf. Gudrun sempre se vestiu com modéstia, mas hoje tem mais recursos para compor seu estilo discreto. Cláudia era uma tímida menina do leste. Agora é uma moça que já viajou por 3 continentes. Na primeira visita ao Ocidente, 7 anos atrás, a família só queria chocolate e café. Agora, Georg e Gudrun experimentam mostarda francesa e massa italiana. Nem precisam mais ir ao Ocidente para ficar perdidos no que é novo. Fiquei 6 dias filmando em Berlim para fazê-la. E para o Jornal da Globo eu fiz mais o lado arquitetônico. Um boneco vigia a grama que cresce onde era o Muro de Berlim. A cidade que mudou de cara tantas vezes faz outra plástica radical. Os alemães com essa gana que eles têm de passar borracha no passado. É a maior concentração de guindastes da Europa. Eles dominam o céu de Berlim. Um admirado mundo novo, construído com 560 bilhões de dólares, 4 vezes a dívida externa brasileira. O que é velho vai acabando depressa. Só a marca no chão lembra aqui o muro que dividia também o mundo. Os alemães orientais começaram a refazer o seu passado de uma maneira muito estranha. Muito presa ao fato de se sentirem inferiores aos alemães ocidentais, que nunca deixaram os alemães orientais esquecerem que, de fato, eles eram considerados cidadãos de segunda classe. Na Berlim inteira, só aqui sobrou um pedaço grande do muro. Ainda assim, porque ele foi construído em cima de um cemitério e hoje protege a paz dos mortos. Mas um muro muito maior, muito mais difícil de se pular, ainda está de pé. É um muro dentro da cabeça das pessoas, que continua dividindo alemães orientais de alemães ocidentais. A dificuldade de se fazer uma boa reportagem era óbvia, era muito grande. E nós conseguimos resolver porque os alemães orientais já estavam, então, dominados por uma onda de nostalgia do que tinha sido a Alemanha Oriental. Então, no caso de Berlim, essa reconstrução no centro da cidade e o que eles estavam colocando no centro da cidade dizia muito mais sobre 40 anos de história da Alemanha do que qualquer tratado acadêmico.